Muito bom dia a todos e todos que nos acompanham aqui ao vivo, pelo nosso canal no YouTube, o canal do Ipojur. Daremos início aqui ao nosso segundo encontro, que marca o lançamento do livro, Evolução do Teletrabalho, os 22 anos da Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, um apoio do Ipojur e editado e lançado pela Lacier. Está aqui passando no rodapé da tela, o desconto que é dado para quem fizer a compra ainda hoje no site da editora Lacier. Então, convido aí que conheçam o nosso trabalho, que adquiram a obra, que sem dúvida alguma é um contributo inenarrável aí para quem se dedica ao estudo desse fenômeno que é o teletrabalho, e acompanhar as ideias e reflexões de grandes autores. Para que a gente cumpra aqui o nosso horário, respeite aí a presença também dos nossos convidados, os professores estrangeiros, eu passo a palavra aqui para o meu presidente, para o Luiz Otávio, a quem eu agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade, pela confiança que dedicou ao meu trabalho para organizar essa obra contigo. É um enorme privilégio, presidente, e, por favor, a palavra está contigo. Bom, primeiro, bom dia. Em primeiro lugar, que o privilégio é meu, é nosso aqui, da Sobrate, tê-lo aqui conosco. Eu vou começar do começo. Primeiro, eu faço um bom dia Brasil, porque é um evento internacional, né? E um grande abraço aí ao professor Álvaro, ao professor Fabiano. E uma boa tarde, né, aos professores, a professora Bárbara, que logo, logo vai aparecer, o professor Duarte, o professor Marcel, que vai falar da França, mas está no Brasil, está no Rio de Janeiro. Então, é bom dia para ele também. A nossa celebração continua. Nós tivemos o primeiro evento de lançamento do nosso livro, na terça-feira, que foi um evento emocionante, feliz, um incrível brinde ao final, e começamos muito bem, com o panorama brasileiro, com a presença de vários diretores da Sobrate, a presença da nossa Gisela da Silva Freire, que era uma presença externa importantíssima, que também veio a brilhantar a nossa obra. O sentimento que me toma nesse exato momento, que eu já falei para o Fabiano, é sentimento de gratidão. Eu vou ser muito rápido e o momento é para agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, ao querido Fabiano, nosso diretor de Relações Internacionais, e, através dele, eu faço chegar a nossa gratidão à Ipojur, que é a nossa parceira nesse primeiro tomo, Aspectos Jurídicos, chegando também esse abraço ao Lucas e à Priscila, que tanto colaboraram com esta obra. Faço aqui também externando a minha gratidão ao professor Álvaro Melo, que está aqui conosco, que foi realmente a pessoa mais citada no nosso primeiro evento. É o visionário, é o que eu carinhosamente chamo de meu querido professor Álvaro, é realmente o nome não só no Brasil, e para aqueles que não saibam, a presença do professor Álvaro Melo é no mundo. Ele é referência do teletrabalho, não apenas nacional. Ele tem muitas contribuições na OIT, aqui na América Latina, com inúmeros contatos que ele realiza, obras que ele já editou, enfim. Depois eu vou passar a palavra rapidamente ao professor Álvaro, vou entender da boca dele a grandiosidade que é do professor Álvaro Melo. Fiz aqui os agradecimentos. Eu só, Fabiano, eu deixo depois para a fala direta com os queridos professores que estarão conosco na minha próxima aparição. Tudo bem? Para a gente ganhar tempo, ok? Perfeito, perfeito. Eu faço também os agradecimentos direto para os nossos queridos professores. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Então, como já registrado pelo Luiz Otávio, nós tivemos o privilégio, de contar com o prefácio do ministro Alexandre Agra Belmonte, que hoje preside a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, de uma forma muito generosa, prefaciou a nossa obra.
E a apresentação ficou a cargo de ninguém menos do que o professor Álvaro Augusto Araújo Melo, que agora fará um panorama daquilo que ele trouxe nessa apresentação da obra e que, claro, representa um capítulo significativo da sua vida e da sua trajetória profissional que tanto nos inspira, tanto nos motiva e que, sem dúvida alguma, é uma das molas propulsoras aí para tudo isso que a Sobrate tem feito ao longo desses 22 anos. Professor Álvaro, muito obrigado. É um privilégio gozar do teu convívio. Passo-lhe a palavra para as tuas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ao nosso presidente Otávio, Luiz Otávio. Eu acho que é fundamental a gente reconhecer que este é um momento único na Sobrate. É um momento que nós sempre sonhávamos em ter uma publicação e levou 22 anos para nós termos isso. Isso é fruto, sem dúvida nenhuma, de um esforço da nossa diretoria atual, mas também nós devemos levar em consideração, para nós chegarmos, para a Sobrate chegar aos 22 anos, nós tivemos 7 presidentes, muitos profissionais, pesquisadores, professores, executivos, durante todo esse período que ficaria impossível nominá-los, que contribuíram para chegar onde nós chegamos. Deve ser salientado que a Sobrate é a primeira instituição do gênero na América Latina e uma das primeiras no mundo. Nós conhecemos a experiência da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Teletrabalho na década de 90, tivemos com o pessoal lá na Suécia, em Estocolmo, na Associação de Teletrabalho Sueca, a espanhola também. Enfim, isso é um movimento que hoje nós estamos vendo a importância, a relevância dessa modalidade flexível de trabalho, principalmente na transformação da sociedade. No Brasil, os primeiros passos começou em 1986, quando o SERPRO, um órgão do governo federal, tomou uma iniciativa, mas não foi adiante. Somente em 2005 é que o SERPRO, esse órgão do governo, conseguiu implantar o teletrabalho. É uma referência na área pública, sem dúvida nenhuma. Em 1988, o Ricardo Semina, um empresário visionário, ele teve essa iniciativa de permitir o seu pessoal trabalhar em casa. Ele, inclusive, foi editor de um livro que tem, inclusive, aí também uma divulgação internacional, um livro que foi um best-seller chamado Virando a Própria Mesa, onde ele cita já isso. Foi um empresário, foi o primeiro empresário. Agora, em 1997, nós entendemos como o marco do início do teletrabalho no Brasil, quando foi organizado um encontro Home Office Telecommuting, um evento de um dia que reuniu mais de 300 pessoas. Foi aí o início do teletrabalho, a difusão do teletrabalho, que deu origem à Sobrate, que começou em 1999. Olha, eu acho que é importante nós comentarmos, eu vou mostrar esse livro, ele foi editado em 1999. É um livro da OIT, Telework in the 21st Century, An Evolutionary Perspective. E esse livro, claro, ele foi editado em dezembro e ele envolveu vários países no mundo, dividido em os países avançados e outros países chamados emergentes. Então, foi feito todo um panorama do que estava acontecendo. A OIT fez essa pesquisa e transformou isso num livro editado pelo John Messenger, que é o Bambambam, uma pessoa lá da OIT que coordena essa área.
Então, tem vários países europeus, na realidade, foram 15 países que participaram dessa pesquisa. E tem os países europeus, tem França, tem Inglaterra, tem a experiência do Japão, a experiência dos Estados Unidos, e na América Latina nós temos a Argentina e o Brasil, onde eu escrevi, juntamente com o professor Armando Del Coleto, o capítulo sobre o teletrabalho no Brasil e os seus efeitos. E também tem uma experiência de teletrabalho na Índia. Então, eu acho que esse livro é um livro fundamental para nós vermos o que acontecia antes de 2020 e a atualização e as mudanças e as transformações e os impactos que ocorreram de 2020 para cá, onde a sociedade empresarial, seja ela também pública, adotou o home office. Eu acho que é importante, para concluir aqui a nossa apresentação, fazer esse rápido retrospecto, a influência que isso teve no nosso país, uma sociedade que foi criada há 30 anos, que hoje eu sou o presidente, que é o International Work Transformation Academy, onde eu estive em vários eventos na Europa, participando dessa entidade, e de eventos dessa entidade, onde, inclusive, agora, nesse ano, nós vamos fazer, em novembro desse ano, em 20 de novembro, nós vamos realizar um encontro mundial da ITA, a International Work Transformation Academy, vai ser online, claro, e onde eu aproveito a oportunidade para convidá-los. Eu queria só comentar que, nesse trabalho aqui da OIT, o John Messenger, que é o editor, isso é importante. Ele dividiu o teletrabalho, a abordagem do teletrabalho, em 3 gerações. É o que a primeira geração, que ele chamou a geração do home office, que teve como o precursor, em 1975, o Jack News, o americano Jack News, da NASA, que criou essa terminologia e a partir daí surgiu o teletrabalho. Ele é considerado o pai do teletrabalho. Já em seguida, nós tivemos uma geração chamada Mobile Office. As fronteiras entre uma geração e outra, elas não são muito precisas, mas serve como critério. E a última geração, o The Virtual Office, exatamente o boom da internet, da tecnologia da informação e comunicação, e, mais recentemente, toda essa evolução da tecnologia da informação. Então, é interessante, é muito oportuno estabelecer esses critérios para a gente ter esse pano de fundo. E eu acredito que nós poderíamos até ter uma outra geração considerada pelos estudiosos de 2020 para cá, em virtude de toda a transformação que houve na sociedade. Bom, meus amigos, eu devolvo a palavra para o nosso coordenador Fabiano. Muito sucesso e que continuemos essa nossa jornada que não é mais só teletrabalho, é a transformação do trabalho no mundo. É isso aí. Muito bem. Bom, Fabiano, só para eu falar que é sempre um prazer aí, eu tenho realmente ele, não consigo dirigir, nunca falei Álvaro, é professor Álvaro Mello, é assim que eu sempre vou tratá-lo. Ele é para mim, é um grande professor. A Sobrate fica lisonjeada com essa grande abertura. E só fazer aqui uma pequena referência também ao nosso Rony Tadeu Ferreira, assim como o Álvaro Mello, é o que eu disse no primeiro encontro, são os 2 pilares da Sobrate e tem que ser
a todo momento reverenciados e lembrados, e participando conosco ativamente, porque são eles que deram e fizeram a Sobrate ser o que é hoje. Se hoje nós estamos celebrando 22 anos da nossa Sobrate, nós devemos a essas pessoas. Então, muito obrigado, professor Alva. Muito obrigado, Volney. Muito obrigado, professor Álvaro Mello. É fantástico ouvi-lo. Em tão pouco tempo, poder de síntese e tamanha quantidade de informações relevantes para entender de onde a gente partiu, né? Que fenômeno é esse? Qual é a construção da ideia do teletrabalho, das teleatividades, de que maneira isso foi estruturado ao longo do tempo, em um período de precariedade sob o ponto de vista tecnológico, de comunicação, expansão aí sob a perspectiva do desaparecimento de fronteiras físicas, e isso muito, claro, potencializado pela pandemia, a quantidade de eventos que nós pudemos fazer de maneira remota, esse que o senhor mencionou, e que acontecerá em novembro, né, a entidade que também eu fui convidado aí a participar pelo Volney, nosso grande mestre, que está aqui conosco na sala do evento para os palestrantes, e que escreveu um artigo fantástico também, que dialoga com a realidade dos países vizinhos, né, trouxe uma perspectiva muito viva, muito atual, da transformação legislativa que se enfrentou muito também em decorrência dessas necessidades. No próprio Brasil, não é? Nós temos aí a alteração trazida pela CLT em 2017, que se mostrou aí, de certa forma, tímida para alguns, tanto que uma infinitude de projetos de lei foram propostos ao longo de 2020 e 2021 para regulamentar de uma outra maneira, de uma outra forma, o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho remoto, o home office, as suas variantes, né, todas as designações e cada qual com as suas especificações. Podemos, professor, o presidente, você quer fazer alguma consideração, algum outro recado, agradecimento, ou podemos passar para os nossos palestrantes? Então, só se eu puder fazer esse agradecimento rápido para os nossos palestrantes, né, do dia, né? Isso. Então, em nome da Sobrate, eu reafirmo aqui a nossa gratidão à professora Bárbara Torres Garcia, dando prestígio à nossa primeira obra, ao professor Marcel Zenikov, espero ter soletrando corretamente, também prestigiando a nossa obra, e o professor Duarte, que é muito conhecido nosso aqui no Brasil, que tem muitas lives participando conosco. Eu quero dizer que é muito oportuno hoje, eu queria fazer só 2 considerações e desapareço, prometo. Primeiro, quando o Duarte coloca muito bem, não mate o teletrabalho, eu sempre me posiciono aqui em vários momentos, em palestras, ou seja, em lives, não matem o mensageiro, né? Que eu chamo que se o mensageiro é o teletrabalho, não mate o mensageiro, não tem culpa. Faça uma reflexão de que forma, às vezes, estão tentando impactar na vida das pessoas o teletrabalho. Mas o teletrabalho, na verdade, ele tem muitas virtudes que a gente vai aqui trabalhar. Sim, temos riscos, mas da forma como a gente for implantar o teletrabalho. Faço aqui, e finalizando, para não me alongar, nada mais propício hoje falar um pouco do Tratado da Gratidão, né? Que essa é a beleza da nossa língua portuguesa, e que aqui eu faço o meu obrigado a todos vocês, professores queridos, que dão prestígio para a nossa obra. Eu me obrigo, em relação a vocês a partir de hoje, em retribuir de alguma forma tudo que vocês estão dando para a Sobrate, para o Ipojur e para o cenário brasileiro, essa contribuição importante nesse direito comparado, olhando um pouco para a França, para Portugal, para a Espanha, e que vai ser certamente muito aprendizado hoje. Então, aqui o aluno que fala, muito obrigado. Boa sorte a todos aí. Sensacional. O presidente Luiz Otávio é dotado de uma generosidade, de um carisma que inspira. A organização da obra, né, quer dizer, nós separamos aqui a obra em 2 pedaços, para que vocês tenham aqui um spoiler do que espera aqueles que eventualmente adquirirem o livro. Cumprimentando aqui o professor Reinaldo Fernandes, que nos prestigia, né, e nos dá um bom dia. Obrigado aí pela sua audiência. É um grande amigo também, pesquisador lá no GETRAB da USP.
panorama brasileiro foi aquilo que nós enfrentamos na terça-feira. E o panorama internacional é exatamente a proposta dessa nossa conversa. Dentre ou além daqueles que estão aqui conosco, nós também temos que agradecer a contribuição do professor Alberto Levi, da Itália, que tratou da perspectiva do telelavoro em Itália, e o artigo dele é primoroso, como tudo aquilo que ele faz. Ele me mandou um áudio agradecendo e se desculpando, mas, enfim, as férias na Europa começaram agora e é razoável que haja essa desconexão. Temos também o professor Gustavo Gautier, aqui uruguaio, outro grande amigo, esse por intermédio da nossa rede Cielo Laboral. A tese de doutorado dele é sobre o teletrabalho no Uruguai, um livro também primoroso que ele me presenteou, a quem eu também registro o agradecimento. E a professora Maria Regina Redinha, professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que foi minha orientadora por um ano que eu fiz créditos por lá, também contribuiu com a nossa obra, falando do papel qualificador dos instrumentos de trabalho. Então, registro aí a minha gratidão a esses 3 brilhantes professores pelo seu contributo. E agora, para falar, para passar aqui a palavra para os nossos convidados, por primeiro, a professora Bárbara Torres Garcia. De uma maneira muito sucinta, porque o currículo dela é bastante grande, mas eu quero registrar aqui que ela é contratada pré-doutoral na área de Direito do Trabalho e Seguridade Social, na nossa querida Universidade Santiago de Compostela, que tem a professora Lourdes Mela Mendes como uma catedrática enorme referência para todos nós, tanto no Brasil como nos países de língua latina, pela sua condução da nossa rede Cielo Laboral, da qual a professora Bárbara também é membro executivo, do comitê executivo, juntamente comigo. Ela é advogada em exercício na região da Galícia, na Espanha, e o seu artigo, que está aqui na página 122 do nosso livro, uma reflexão geral sobre a regulação normativa espanhola a respeito da ordenação do tempo de trabalho do teletrabalhador. Professora Bárbara, obrigado por interromper suas férias para participar conosco. É um prazer enorme, como o presidente Luiz Otávio já registrou, e eu passo a palavra para as suas considerações. Buenos días a todos. En primer lugar, y como no podría ser de otra forma, me gustaría agradecer pues, a los organizadores de este evento y, por supuesto, pues, a los responsables de la publicación de este libro que estamos a presentar. Para mí es un auténtico honor estar con todos ustedes hoy, aunque sea pues, de manera virtual y, por supuesto, participar en esta magnífica obra. Ya sin más dilación me adentro pues en el objeto sobre el que versa mi artículo, de forma que en los próximos 10 a 15 minutos voy a hablar de la importancia del tiempo de trabajo en el seno de la relación laboral, centrándome específicamente en el régimen del teletrabajo, y ello pues desde la perspectiva de la normativa española. Como todos sabemos, la nueva economía de mercado, cada vez más digital, más flexible y más dinámica, está convirtiendo al factor tiempo de trabajo en un elemento esencial de vital trascendencia en toda relación de trabajo, al propio tiempo que está modificando el sentido clásico con el que anteriormente era entendido. Me explico. Si bien en etapas anteriores nos encontrábamos pues con jornadas laborales diarias prefijadas de X horas, sometidas a un determinado horario y cuya modificación requería de una serie de formalidades, en la actualidad el actual mercado laboral rompe con todos esos estándares tradicionales y apuesta por la flexibilidad temporal de los periodos de prestación efectiva de servicios. A decir verdad, dicha flexibilidad temporal, propiciada en gran parte por el desarrollo de esas tecnologías de la información y de la comunicación, se está convirtiendo en una estrategia empresarial de referencia, por cuanto permite mejorar la capacidad de gestión, de organización de los recursos empresariales a las demandas existentes en cada uno de los momentos concretos. Pero claro, desde el punto de vista del trabajador, esta flexibilidad temporal también supone una serie de beneficios. Por ejemplo, pues ayuda a conciliar la vida personal, familiar y profesional. Ahora bien, frente a esa visión absolutamente positiva, se oponen una serie de inconvenientes de obligado pronunciamiento. En efecto, una excesiva flexibilidad, o lo que se conoce como hiperflexibilidad temporal del teletrabajador, ya sea impuesta por decisión de la empresa, ya sea derivada de su capacidad de autoorganización, ¿vale?, va a derivar en una serie de consecuencias, de efectos negativos.
¿Y cuáles son esos efectos negativos? Bueno, pues en primer lugar, esa excesiva flexibilidad va a conducir a que el trabajador pues se encuentre en conexión permanente con todo requerimiento laboral que pueda surgir a lo largo del día, con independencia en el momento en que éste aparezca, es decir, con independencia de que aparezca dentro de su jornada laboral o fuera de su jornada laboral. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, nos vamos a encontrar con un trabajador plenamente disponible permanentemente, y como consecuencia de los dos efectos anteriores, lo que se va a producir aquí es una confusión de tiempos, de forma que el trabajo se proyecte en la vida privada del trabajador y a la inversa, la vida del trabajador se proyecte en su trabajo. En verdad, y como explico en este artículo, podríamos pensar que el progreso del mercado laboral se está dirigiendo a la deshumanización del trabajo, donde pues, se reduce y se reducirá cada vez con más frecuencia la figura del trabajador a un mero factor productivo, cuyo valor va a depender ¿de qué? Pues va a depender de su flexibilidad, de su disponibilidad y de su conexión permanente a todo requerimiento laboral. Pues bien, todo lo hasta aquí dicho se va a magnificar en el régimen del teletrabajo, concebido como la máxima expresión de la flexibilidad, no solo locativa, sino también temporal. En España, en el momento de la actual presentación, esta modalidad de trabajo se viene a regular en la Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia, la cual viene a ratificar sin apenas variación de contenido aquel Real Decreto Ley 8/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, el cual, ese Real Decreto Ley, fue adoptado como un régimen transitorio para dar una respuesta rápida a la situación derivada del COVID, en la que, como todos sabemos, el número de teletrabajadores se multiplicó a los previamente establecidos en la etapa pre-COVID. Para ser sincera, tengo que decir que la verdad es que se esperaba que esta nueva ley de trabajo a distancia mejorara algunos de los puntos críticos de aquel régimen transitorio, de aquel Real Decreto Ley, pero lo cierto es que viene a reproducir sus mismos términos y con ello pues viene a perpetuar las mismas omisiones, las mismas exclusiones, las mismas imprecisiones y con ello las mismas críticas. De esta forma, aun cuando el comentario contenido en este libro hace referencia exclusiva al Real Decreto Ley, aquel régimen transitorio, por cuanto en ese momento todavía no estaba vigente esta nueva ley de trabajo a distancia, lo cierto es que la vigencia, la validez, la actualidad de lo allí comentado se mantiene, por cuanto, como yo digo, lo que se dice respecto al Real Decreto Ley se mantiene respecto a la nueva ley de trabajo a distancia. Dicho esto, precisado todos estos puntos, me adentro ya en la regulación del tiempo de trabajo del teletrabajador en esta nueva normativa. A estos efectos nos debemos remitir concretamente al artículo 13 de la Ley de Trabajo a Distancia, un artículo que reproduce literalmente los términos utilizados por el anterior artículo 13 de aquel régimen transitorio. Leo literalmente lo que establece dicho precepto. Dice: de conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido. Es decir, la propia normativa española resalta el carácter flexible en relación al factor tiempo del teletrabajo. Ahora bien, si nos detenemos en este precepto, podemos observar que el legislador español, al mismo tiempo que ahonda en esa posibilidad de que el teletrabajador autoorganice su horario laboral, viene a establecer una serie de límites, de forma que el teletrabajador, en verdad, no goza de una libertad absoluta en la gestión, en la organización de su horario laboral. En desarrollo de esta idea, en primer lugar, y en relación al contenido del acuerdo de trabajo a distancia, una formalidad sine qua non para la constitución, para la implantación del régimen del teletrabajo, esta normativa viene a exigir que este acuerdo de trabajo a distancia, una formalidad sine qua non, contenga, en primer lugar, el horario de trabajo de la persona teletrabajadora y, en segundo lugar, en su caso, las reglas de disponibilidad.
De esta forma, y como menciono en el artículo, en el momento mismo de constitución de implantación del régimen de teletrabajo, tanto teletrabajador como empresario disponen de una serie de pautas contenidas en ese acuerdo de trabajo a distancia o también en la negociación colectiva que van a delimitar las posibilidades creadas con la implantación de este régimen en referencia a la organización del horario laboral. Paralelamente a esta exigencia de contenido en cuanto al acuerdo de trabajo a distancia, el propio artículo 13, anteriormente mencionado, viene a decir que si bien reconozco la posibilidad de flexibilizar el horario, en todo caso esa flexibilidad va a tener que respetar, en primer lugar, los tiempos de disponibilidad obligatoria, es decir, unos tiempos en los que el trabajador sí o sí tiene que estar conectado o disponible para la empresa. Y en segundo lugar, esa flexibilidad debe respetar la normativa sobre el tiempo de trabajo y la normativa sobre los descansos. Es decir, el teletrabajador solo podrá organizar, solo podrá disponer de aquellas horas en las que no tenga que estar obligatoriamente conectado o disponible para la empresa. Y en todo caso, esas horas que puede él autoorganizar deben respetar, en primer lugar, la normativa del tiempo de trabajo, de forma que el teletrabajador no podrá realizar una jornada diaria superior a 9 horas. Y en segundo lugar, en todo caso, ese trabajador debe descansar entre jornadas 12 horas, ¿vale? Y por semana de trabajo debe descansar 1,5 días, es decir, 1,5 días por semana de trabajo. De esta forma, lo que observamos es que el legislador viene a acotar la libertad del trabajador en cuanto a la organización de su horario, al propio tiempo que viene a delimitar, a acotar igualmente el poder del empresario, que mediante un régimen de disponibilidad pudiera pues, potenciar la conexión o la hiperconexión del trabajador en todo momento y en todo lugar. Paralelamente a estas restricciones en cuanto al horario, el siguiente precepto de la Ley de Trabajo a Distancia, quizá con ese mismo propósito de proteger la salud del teletrabajador, ¿vale? Viene a establecer la obligación de registro horario. Concretamente, el artículo 14 de esta Ley de Trabajo a Distancia viene a establecer lo siguiente. El sistema de registro horario, que se regula con carácter general en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, en todo caso, el momento de inicio y finalización de la jornada. Es decir, de manera paralela a las restricciones establecidas o a las limitaciones establecidas respecto al horario de trabajo, se establece aquí la obligación de registrar la jornada diaria. Ahora bien, admitida esta obligación teórica, realmente la problemática va a surgir en relación a su aplicación, en relación a su eficacia práctica. Es decir, ¿cómo vamos a registrar la jornada que realiza el teletrabajador? Bien, respondiendo a esta pregunta y en atención a la naturaleza de esta modalidad de trabajo, parece oportuno que este registro se efectúe por sistemas telemáticos y similares. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a plantillas de fichaje. Me refiero a registro mediante una tarjeta personal. Me refiero a sistemas de usuario y contraseña. Me refiero a la monitorización de los equipos de trabajo. Me refiero al control de datos biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe una posibilidad, una infinidad de métodos posibles. Ahora bien, no todos estos métodos posibles presentan la misma fiabilidad, dado que algunos de ellos van a permitir que tanto el trabajador como el empresario puedan manipular los datos introducidos en los mismos. Por ejemplo, si bien la monitorización de un equipo de trabajo, normalmente un ordenador, puede presentar una inscripción de horas fiables, una inscripción verosímil, sin embargo, el fichaje realizado en una hoja de Excel resulta dudoso, por cuanto tanto empresario como trabajador tienen la posibilidad de modificar los datos introducidos en dicho sistema. Por ello, la elección del sistema registro
no es una cosa baladí, es un asunto baladí, por cuanto la efectividad, la eficacia de este derecho-obligación va a depender de la neutralidad y de la fiabilidad del mismo. Por ello, se llama a la negociación colectiva en este punto, para que, en la medida de lo posible, acuerde un sistema de registro lo más fiable posible. Ahora bien, ese sistema de registro debería respetar la privacidad y la intimidad del trabajador. Finalmente, en cuanto al factor tiempo de trabajo, el artículo 18 de esta nueva ley de trabajo a distancia, concebida como una especificación de lo ya contenido con carácter general en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, viene a reconocer el derecho a la desconexión digital del teletrabajador, pero lo viene a reconocer estableciendo en su segundo apartado una precisión. Y según esta precisión, el deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que disponga la normativa legal o convencional aplicables. Es decir, esta normativa, frente a la deficiente ordenación con carácter general contenida en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, lo que viene a establecer es un deber empresarial de desconexión. Es decir, frente a la ordenación de la ley orgánica que reconocía el derecho como una mera facultad del trabajador a desconectar, aquí lo que se hace es una reordenación, una reformulación del derecho, y se viene a precisar en ese segundo apartado el deber empresarial de garantizar la desconexión. Por tanto, lo que se produce aquí es una mejora de la formulación del derecho a la desconexión digital, de forma que es ley, el empresario es el responsable, es el garante del derecho a la desconexión digital. En definitiva, y ya para acabar, en términos generales, la ley de trabajo a distancia y aquel régimen transitorio supusieron un gran avance, por cuanto pues, vinieron a colmar algunos de los silencios de la anterior normativa española de teletrabajo, la cual se reducía pues, a un único precepto del Estatuto de los Trabajadores, cual era el antiguo artículo 13 de ese Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, un estudio detenido de esta ley y del Real Decreto Legislativo permite concluir que la misma pues, carece de una serie de perfecciones o incurre en una serie de reiteraciones, de exclusiones, de imperfecciones, a la vez que cede a la negociación colectiva un protagonismo demasiado importante. En verdad, parte de su contenido, sobre todo aquel que se refiere a la ordenación de los derechos del teletrabajador, no es sino una reproducción de lo contenido en las normas establecidas con carácter general, es decir, una reproducción de las normas del Estatuto de los Trabajadores y de aquella Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y esto se puede mantener respecto pues, a los artículos relativos al tiempo de trabajo, es decir, a los artículos 13, 14 y 18, que no son sino, aun con algunas matizaciones, que se agradecen, una reproducción de lo contenido con carácter general en estas normativas, Estatuto de los Trabajadores y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Así las cosas, se coincide con quien afirma que la ley de trabajo a distancia, que la nueva normativa de teletrabajo, carece de un verdadero potencial innovador, por cuanto las novedades que introduce son mucho menos de las que el legislador expresa en el preámbulo y deja la puerta abierta a muchísimos problemas que nunca llegaron a resolverse. Bueno, con esto termino mi intervención. Espero que fuera de su interés, que fuera ameno y quedo a su disposición para cualquier pregunta que pudieran formular. Muchísimas gracias. Já tomo. Você fala pouco, Fabiano. Só agradecer à professora Bárbara, exposição riquíssima, diversos comentários e elogios no nosso chat. E fantástico, né? Essa percepção, esse cuidado, zelo, um equilíbrio, não é? O teletrabalho tem que ser uma ferramenta razoável, que garanta essas liberdades individuais, a proteção da privacidade, da intimidade, dos dados, e que também
permita a eficiência, a efetividade da atividade industrial, empresarial, qualquer que seja o ramo. Então, fica aqui mais uma vez o convite, está aqui o link para aquisição da obra, para que vocês conheçam mais das ideias da professora Bárbara. Muito obrigado. Presidente, contigo. Então, professora Bárbara, muito obrigado, excelente exposição, e agora vai ter um público cativo aqui no Brasil, então prepare-se, porque com certeza muitos convites virão. Eu queria agora fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, Dr. Duarte. Dr. Duarte Abrunhosa Souza. Eu já faço direto a apresentação e depois você comenta, né, Fabiano? Então, mais uma vez, é aquele sentido que nós, da língua portuguesa, sabemos muito bem. Muito obrigado por estar conosco. É muito conhecido nosso aqui no Brasil. Vou fazer uma rápida apresentação. O Dr. Duarte Abrunhosa Souza é advogado e investigador do Centro de Investigação Jurídica e Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Só de falar em Porto, eu já fico com uma saudade imensa, ô terra maravilhosa. E membro do Comitê Executivo da Rede Cielo Laboral. Professor Duarte, mais uma vez, muito obrigado, aquele obrigado que nós estamos nos obrigando a renovar aqui sempre essa gratidão. A palavra é sua. Muito obrigado, e queria acima de tudo agradecer o convite, não só para estar hoje convosco a conversar um pouco sobre o artigo, mas também por ter a oportunidade de participar na vossa coleção, sobre o teletrabalho, que é um tema que está neste momento, e acho que o título, eu tentei apresentar o meu trabalho logo com um título que chocasse um bocadinho, porque nos últimos tempos, eu não pergunto, mas afirmo, quando vejo propostas legislativas ou propostas no sentido de alterar o teletrabalho, eu geralmente uso a expressão estão a matar o teletrabalho com uma rapidez muito grande. E, de facto, acho que para a maior parte dos ordenamentos jurídicos é preciso que não se mate o teletrabalho. De uma forma geral, ali as questões técnicas, vocês podem ler com mais afinco no artigo, mas acho que é mais importante partilhar convosco uma reflexão. Portugal, de facto, foi dos primeiros países, aliás, na Europa foi o primeiro país a cumprir o acordo quadro da União Europeia e transpôs para a sua legislação ordinária o regime de teletrabalho. Este caráter pioneiro, apesar de tudo, não teve correspondência com a parte prática. Ou seja, os números, de uma forma geral, não mostravam grande existência de teletrabalhadores em Portugal. Quando vocês analisam os números em Portugal, tem que, desde logo, ter aqui uma salvaguarda, que eu já nesta semana chamei a atenção sobre isto, noutro evento, que, de facto, em Portugal chegou-se à conclusão que há 3 ou 4 anos havia 800 ou 1000 trabalhadores em regime de teletrabalho. No entanto, estes números estão suportados num documento que todas as empresas têm que dar todos os anos sobre a sua realidade, ou seja, todas aquelas situações em que o empregador identifica o teletrabalhador, ou seja, identifica que tem um contrato de teletrabalho. O que é que eu quero dizer com isto? O teletrabalho parece completamente inexistente em Portugal, mas o que é certo é que antes da pandemia já existia um conjunto de situações que poderíamos dizer mistas e que não estavam identificadas no próprio relatório único. Portanto, quando falamos de inexistência, estamos a falar não numa realidade muito comum de haver teletrabalho, mas também não é tão mau como os números oficiais apresentam. Isto porque a maior parte das empresas já tinham ou já estavam a fazer um caminho para ter regimes intermédios, regimes mistos. Agora, o legislador português, não só na primeira versão no Código de Trabalho de 2003, quer com as alterações no Código de Trabalho de 2009, onde transformou o teletrabalho não numa forma de trabalho,
isto é importante, não uma forma de trabalho, mas uma modalidade de contrato de trabalho. Este pormenor pode fazer muita diferença na interpretação das regras de teletrabalho em Portugal. Parece-me que se salvaguarda quase todos os aspectos que são necessários para a nossa realidade atual. Quase todos. Há pormenores que não, mas quase todos. E criou-se aqui um grande desafio. É que, em 2020, os nossos legisladores, quase todos, a nível mundial, tiveram um problema. Derivado da pandemia Covid-19, foram forçados a retirar os trabalhadores cujas funções eram compatíveis com a presença em casa. Houve aqui um movimento de retirar os trabalhadores, os que podiam, para as suas respectivas casas. E eu entendo que isto, à luz da lei portuguesa, não é verdadeiramente um regime de teletrabalho. Desde logo porque o regime de teletrabalho carece aqui de um pormenor essencial, que é o caráter consensual. E não havendo caráter consensual, o legislador, isto depois há um artigo que eu já escrevi nos estudos, na publicação de estudos da APODIT, número 7, é que chama a atenção, inclusivamente, que o nosso legislador, durante a pandemia, no âmbito de um conjunto de legislação avulsa que foi construindo com o evoluir da pandemia, a dado momento chegou à conclusão que havia o teletrabalho no Código de Trabalho e começou a usar essa expressão. Mas quando vemos a evolução histórica num curto espaço de tempo, da legislação de teletrabalho em pleno cenário Covid, constatamos que nas primeiras versões nem sequer se falava de teletrabalho e depois transformou-se, ou seja, aproveitou-se o conceito legal que existia. Isto não faz com que estejamos verdadeiramente perante teletrabalho. Isto faz com que o ato de enviar todos os trabalhadores com tarefas compatíveis para casa, quanto muito poderá beneficiar de algumas regras pré-existentes e que estão na legislação, que já estavam na legislação laboral portuguesa. Isto é o primeiro pormenor, portanto, nós não experienciamos verdadeiramente teletrabalho. E depois, repara, há um movimento muito forte legislativo no sentido de regular o teletrabalho. Ou alterar as regras, no caso português, alterar as regras pré-existentes à pandemia sobre teletrabalho. Isto é um erro que eu entendo que seja histórico. Porque não há nada pior do que regular, reparem, uma lei, emanada da Assembleia da República, é suposto ser geral e abstrata, para se aplicar a todas as situações. E neste momento em que estamos os legisladores estão muito pressionados por a opinião pública, pelas redes sociais, há uma grande vontade de mostrar a ação. E mostrar a ação para quê? Para legislar para casos concretos. E a legislação para casos concretos significa que estamos a pensar teletrabalho num cenário em que o teletrabalho não deveria ter existido. Ou seja, estamos a falar de um cenário completamente excepcional em que as características da prestação de trabalho que tivemos durante a pandemia, ou no decurso da pandemia ainda presente, não estão relacionadas com aquilo que é suposto ser o teletrabalho. E este é que é o problema. É que, vamos pegar um exemplo muito prático. Nós temos um trabalhador que tem filhos pequenos e que passou meses em confinamento a trabalhar com os filhos em casa. E há alguns deles até ter que ajudar na escola. Isto é um cenário desejável para o teletrabalho? A resposta é simples, não. Porque o teletrabalho não foi configurado para alguém estar em casa a trabalhar e a fazer as suas tarefas, nomeadamente as parentais, de acompanhamento do filho. Okay? Este é um grande problema. É que o teletrabalho não foi feito para isto, mas tivemos momentos em que isto aconteceu. Porquê? Por causa da pandemia. Se eu quiser construir uma relação de teletrabalho ab início, eu não vou construir esta relação de trabalho no pressuposto de que o pai ou a mãe vai ter que ficar em casa a tomar conta do filho ou a fazer um acompanhamento escolar. Bem? Isto é o primeiro pormenor. E que fez com que criasse uma falsa sensação, pelo menos em Portugal, de que o teletrabalho, em vez de ser aquilo que se defendia, que era muito útil para a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, criou-se a ideia errada de que evita precisamente esta conciliação. Aliás, se for assim, significa que a própria diretiva da conciliação da vida pessoal com a vida profissional relativamente à parentalidade está errada,
porque nos próximos 2 anos os ordenamentos jurídicos portugueses, no âmbito de uma diretiva da União Europeia, de portugueses ou europeus, no âmbito de uma diretiva da União Europeia, vão ter que tornar obrigatório o teletrabalho se solicitado por pai ou mãe com filho com idade inferior a 8 anos. Portanto, das duas uma. Ou o teletrabalho, de uma forma geral, não permite esta conciliação, e se não permite esta conciliação, a própria diretiva está errada porque está a dar isto como uma ferramenta para os pais, ou, de facto, aquela sensação que nós temos de que o teletrabalho pode dificultar esta conciliação parece-me, errada. Desde logo, por uma questão muito simples. Se eu, em Portugal, o período normal de trabalho máximo são 8 horas. Relativamente a estas 8 horas, se estivermos a pensar a afetação que eu tenho da minha vida para trabalhar 8 horas, são, na verdade, 9, porque a pausa de aula de refeição, a maior parte das vezes, em Portugal, tradicionalmente é de 1 hora. Portanto, estamos a falar de uma afetação de 9 horas. Mas não estamos a falar de uma afetação verdadeiramente de 9 horas, porque, à partida, eu também não moro ao lado do local de trabalho. Portanto, com deslocações, muitas vezes estamos a falar de 10 ou 11 horas de afetação ao trabalho. O teletrabalho permite a conciliação porque poupa-me a deslocação. Depois podemos falar de outros aspectos, mas há aqui um ganho, evidente para a parte da conciliação, que é o tempo perdido. O tempo perdido na jornada de trabalho tradicional versus a jornada de teletrabalho. Depois, há aqui outro equívoco na parte da legislação, nos movimentos legislativos que se avizinham, que é a discussão do acréscimo de despesas. Este é um tema muito polémico. Eu tenho um caso prático no artigo que explica precisamente isto, no erro que... Eu não acho que até nem é erro. Eu vou usar uma expressão que pode chocar alguns, mas acho que está a haver aqui alguma ganância naquela ideia de que se há oportunidade do empregador ficar a pagar uma despesa que é corrente de milha, então vamos colocar a fazer porque isto o trabalhador vai beneficiar desta situação. Isto é um erro também estratégico de quem quer efetivamente proteger o trabalhador. Uma razão também muito simples. O trabalhador, ainda que tenha um consumo extra através de telecomunicações, de energia, etc., o que nós temos que ver é se, no final, o trabalhador tem uma situação patrimonial melhor ou pior se estiver em teletrabalho. Na maior parte dos casos em Portugal, os trabalhadores têm direito ao subsídio de alimentação. Havia dúvidas no início se o subsídio de alimentação era devido aos teletrabalhadores, sempre defendi que sim, o legislador depois veio confirmar expressamente que sim, e continua a manter que sim, se o contrato coletivo indexar este pagamento à prestação de trabalho efetivo, e nesta medida temos que pensar que um trabalhador que deixa de ter o tempo de deslocação, pode ter as refeições em casa, portanto não gasta em transportes, ganha tempo e não tem as refeições em casa, temos que analisar a questão patrimonial. Se um trabalhador em teletrabalho poupa 200 euros, imaginem, se tiver um acréscimo de custos de 15 euros, de facto a situação patrimonial global do trabalhador é superior. E nesta medida, se começarmos a pressionar muito o custo do teletrabalho para o empregador, a opção passará, se calhar, a ser mais simples, que é remeter, até porque muitas empresas o que têm é open spaces, portanto, ter 5 pessoas ou ter 30 vai dar ao mesmo. Portanto, a consequência indireta que pode ter é o trabalhador que tinha uma vantagem patrimonial de trabalhar a partir de casa, deixa de a ter precisamente porque o empregador, que a maior parte dos empregadores veem ainda o teletrabalho como uma possibilidade de descontrolo da prestação de trabalho e, portanto, o que afeta aqui o poder de controle do empregador. A grande consequência que poderá ter é se há aqui um custo, de facto, acrescido pelo teletrabalho, se o teletrabalho torna-se mais caro do que uma prestação de trabalho tradicional, então, provavelmente, não se vai conseguir passar a generalizar o teletrabalho, mas a reduzi-lo e em prejuízo do próprio trabalhador, que se calhar preferia poupar 150 euros ou 125 euros e gastar mais 25, porque isto é uma questão patrimonial, parece-me. E isso é um erro que, para vocês terem noção, eu acho que descrevo isto no artigo, há um grupo de pressão, não é do Estado, mas há um grupo de pressão forte na Holanda, que inclusivamente chegava a fazer contas de indexação ao aumento de custo para o empregador do papel higiênico e do café. Portanto, chegamos a este ponto. Por isso é que eu falo de ganância, porque são estas pequenas coisas que podem efetivamente matar o teletrabalho.
O nosso legislador, de facto, está aqui condicionado a fazer alterações, mas o que vos digo é que acho que o legislador português não tinha que fazer, isto está melhor explicado no artigo, mas o legislador português não tem que fazer grandes alterações à legislação laboral. A nossa legislação laboral, eu acho que tem qualidade, é boa, é geral e abstrata, portanto aplica-se a muitas situações. É um conjunto de desafios que têm que ser analisados. Desde logo, acho que o fator mais preocupante que nós podemos ter aqui é, desde logo, a mudança de paradigma de segurança e saúde do trabalho e de acidentes de trabalho. Segurança e saúde do trabalho, porque o local de trabalho deixa de ser verdadeiramente o empregador. Independentemente das regras que já existem e que permitem a visita ao local de trabalho do trabalhador, o que é certo é que é muito mais difícil ao empregador garantir condições de trabalho na residência dos seus trabalhadores. Repara, é porque nem sequer há controle. Imaginem que o empregador decide montar o escritório na casa, no domicílio do trabalhador, coloca uma cadeira topo de gama para ter garantias ergonómicas e que depois, na prática, quem vai usar vai ser o filho para fazer videogames, etc. E o trabalhador usa uma cadeira normal e acaba por ter ali uma posição de menor qualidade. Portanto, o empregador não consegue ter este controle. E depois, é mais difícil o controle porque se estivermos a falar de uma empresa que tem 200 trabalhadores em teletrabalho, estamos a falar de 200 locais de trabalho autónomos, com características próprias e questões de pré-existência das próprias instalações. Portanto, isto é um desafio de como é que se vai desenvolver e, inclusive, uma das questões que me colocaram recentemente, que é como é que a própria autoridade para as condições de trabalho, a inspeção de trabalho, poderá fazer este controle, poderá entrar de forma a decidir, entrar dentro do domicílio do trabalhador. É uma questão, um desafio que me parece importante e aqui sim era pertinente regular. Segundo ponto, era importante também regular a questão dos acidentes de trabalho. Em Portugal é mais ou menos aceito pela nossa jurisprudência que o acidente de trabalho só começa a contar a partir do momento que o trabalhador sai para as zonas comuns do seu prédio. Ou seja, se estiver em casa, não é acidente de trabalho, e se sair, podemos ter aqui o acidente de trabalho, a partir das zonas comuns. Agora estamos numa situação completamente diferente. É que é muito mais difícil perceber a distinção entre o que é a tarefa profissional e a sua tarefa de casa. Portanto, o legislador ou as decisões judiciais vão ter um grande desafio na interpretação dos acidentes de trabalho ocorridos no domicílio do trabalhador. Há um princípio que o legislador português não abdica, e eu acho que deveria ter uma mente mais aberta, tal como já aconteceu com o legislador francês antes da pandemia, inclusivamente, que é partir sempre do pressuposto básico, indiscutível, de que o teletrabalho tem que ser consensual, ok? Tem que partir das duas partes e tem que haver aqui um acordo, mas o legislador português estabelece situações em que o trabalhador pode impor unilateralmente o teletrabalho. Pode impor, atualmente, nas situações em que tem filhos com idade inferior a 3 anos, no futuro, de acordo com uma proposta que está em cima da mesa, para os 8, para cumprir a diretiva da União Europeia, e, por outro lado, para as vítimas de violência doméstica. Parece-me que há aqui uma oportunidade para pensar em algumas situações que também poderá impor o teletrabalho. Não só aquela que já está prevista na legislação francesa relacionada com os cenários pandémicos, em que, de facto, o teletrabalho deveria poder ser imposto unilateralmente pelo empregador no caso de pandemias ou situações muito similares, e, noutro caso, também tenho defendido que poderia ser uma oportunidade interessante que o teletrabalho pudesse ser imposto unilateralmente em casos de insolvência de empresas, onde parte da solução da manutenção da existência da empresa passasse pela redução do espaço físico para poupança de custo e que, desde que judicialmente validado, fosse possível impor aqui, validado o processo de insolvência, uma das medidas fosse a imposição do teletrabalho para poupança temporária de custos associados porque mais vale manter um posto de trabalho a médio prazo do que garantir uma cessação de contrato de trabalho a curto prazo. Portanto, parece-me que seria uma medida, com pressupostos muito bem determinados, que deveria aqui ser considerada. Isto posto, parece-me aqui também fundamental explicar que
o legislador, provavelmente nós vamos ter novidades em Portugal, provavelmente em setembro, outubro. A ideia do legislador português, para mim errada, é fazer um diploma avulso, ou seja, temos o Código de Trabalho e depois haver um diploma autónomo. Isso é uma discussão grande que acho que não vai beneficiar de todo para ninguém ter um diploma autónomo, porque o direito de trabalho está cada vez mais imprevisível em Portugal, com a legislação a ser constantemente a ser alterada, e não ajuda a quantidade de diplomas avulsos que têm sido construídos. Isto posto, o que eu vos faço aqui, e para terminar, faço-vos um convite para comprarem o livro, verem as reflexões e, caso entendam no futuro, depois o Fabiano também poderá aqui dar acesso no meu e-mail, se quiserem debater algum tema ou no fim, podemos debater. São desafios, não vi a questão tão técnica, porque isso está publicado nos diplomas e eu posso facultar se necessitarem. Agora, o que é preciso é refletir o caminho do teletrabalho. Porque, efetivamente, se esticarmos muito em termos de regulação no teletrabalho, o teletrabalho o que vai acontecer é que vai simplesmente desaparecer. Não o tornem muito complexo, não o tornem muito caro, senão, a médio prazo, o teletrabalho estaria no mesmo patamar que estava antes da pandemia. Muito obrigado. Grande professor Duarte Abrunhosa de Souza. Espetacular a tua apresentação, poder de síntese, um panorama aí bastante amplo e com reflexões, alertas importantes. Não matem o teletrabalho. Cuidado, porque quem protege demais desprotege. Há uma falsa impressão da necessidade de regulação para todo e qualquer assunto, e nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, principalmente quando envolve tecnologia. O avanço é completamente diferente daquilo que a construção normativa consegue. Então, é fundamental aí o alerta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar. O Duarte já é uma celebridade aqui no Brasil. Só senti falta do símbolo do nosso Clube do Porto ali atrás, naquela... Bom. E, Luiz Otávio, passo para ti aí, que é... Não, só para fazer as preocupações, como é importante este evento, né? Porque as preocupações do Brasil são as mesmas de Portugal, que a gente vê na Espanha, a questão da normatização, o que vem a papel dos sindicatos, é muito interessante. São teletrabalhadores, são seres humanos, e a gente tem que ter todo esse olhar do teletrabalhador, mas também não engessar a ponto de inviabilizar o teletrabalho. É isso aí. Importantíssima palestra. Muito obrigado, professor. Muito legal. Bom, agora, para dar sequência aqui, a nossa fala derradeira, a nossa apresentação do meu querido amigo, o professor Marcel Zernicot, que escreve as perspectivas do teletrabalho na França. O artigo está escrito em português. Comprem o livro, está aqui de novo a capa. Na aba de rodapé aqui o link, acessem, tem desconto para quem comprar hoje. Agradecer ao Lacer mais uma vez por acreditar na nossa obra, no nosso trabalho. Ficou muito bacana. O Marcel é doutor em Direito pela Universidade de Paris, Sorbonne, escreveu a sua tese sobre Direito Internacional Privado do Trabalho, uma área extremamente carente de boas produções, e a dele é uma obra de vanguarda, necessária, para que nós consigamos entender esse mundo sem fronteiras e como se construir um panorama mínimo de convivência, de respeito às liberdades individuais, às garantias e aos direitos fundamentais, sem que com isso caracterize um engessamento do próprio mercado. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Toulouse, pós-doutorando com pesquisa em andamento aqui no nosso querido Brasil, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2020, e aí, coincidentemente, ao longo da pandemia, e já tive o privilégio de dividir alguns painéis com o Marcel, sei da sua seriedade, ele se tornou pesquisador do GETRAB esse ano, no último edital, também fiquei muito feliz. Marcel, mais uma vez, o nosso agradecimento em nome da Sobrate e do Ipojur. Te passo a palavra aí para as suas considerações. Obrigado, bom dia novamente a todos. Fico feliz com essa publicação
da obra sobre um tema tão relevante que voltou a ser um dos regimes do direito do trabalho mais renovados desde a pandemia. Agradeço aqui novamente os organizadores e todos os demais envolvidos. A minha contribuição se intitula As perspectivas do teletrabalho na França. Assim, eu farei uma recapitulação das últimas evoluções a esse propósito no direito francês. Em 1993, estimava-se que o número de teletrabalhadores franceses era de apenas 16 mil. Naquele ano foi publicado um dos primeiros estudos compreensivos sobre soluções jurídicas para a sua regulamentação, que fazia referência às novas práticas de empresas como a IBM. Enquanto que em 2017, 7% dos assalariados, o que corresponde a 1,8 milhão de pessoas, o praticavam, no final de março de 2020, abrangia mais de um quarto deles. Como observamos em todos os nossos países, o teletrabalho obteve um aumento considerável durante a crise sanitária. Para resumir, podemos dizer que assistimos a uma nova modalidade de execução do trabalho em consequência da pandemia, mas que não foi apenas conjuntural, pois ela incentivou somente a utilização de ferramentas conectadas já existentes. Porém, o surgimento da pandemia, como fenômeno que influencia a todos os empregados, contribui a uma experimentação massiva de forma que permitiu descobrir as necessidades de regulamentação jurídica. Antes de tudo, convém, assim, identificar um certo número de dificuldades práticas que acompanham a sua implementação. Falamos aqui do enfraquecimento das relações interpessoais entre colegas, do aumento da porosidade entre a vida privada e profissional, da má gestão do tempo, do estresse devido a controles, do risco de excesso de trabalho, de distúrbios físicos atribuíveis a equipamentos ergonomicamente inadequados, etc. O poder de gestão do empregador comanda uma adaptação a tais desafios na relação de trabalho. Do lado dos empregadores, surgiu a vontade de enquadrar ainda mais o controle sobre os empregados nesse novo contexto, que se traduziu também numa autonomia crescente dos assalariados. Portanto, foram observados novos software de keylogin e controles remoto de câmara. Esse desafio comandará regulamentações futuras no direito do trabalho. Por enquanto, os assalariados estão achando contra software ou até praticando técnicas como simular o movimento do mouse. A presente contribuição não tem por ambição de responder a todos esses desafios em particular, mas a apresentar as linhas gerais da regulamentação jurídica, na qual se inscreverão as respostas futuras. Antes de tudo, convém lembrar que preexistia uma legislação específica relativa ao teletrabalho na França antes da crise devido à Covid-19. Essas disposições tinham sido influenciadas pelas evoluções do direito da União Europeia. Em 2002, foi concluído a esse nível um acordo quadro sobre o teletrabalho. Esse texto, que já foi mencionado hoje, foi inserido no direito nacional francês no momento da adoção do Acordo Nacional Interprofissional de 2005. Com base nesses textos, foi posteriormente adotada uma legislação relativa ao teletrabalho, resultante de uma lei de 2012 e modificada sucessivamente. Essa legislação encontra-se ainda hoje nos artigos L. 1222-9 e seguintes do Código do Trabalho francês. O teletrabalho é considerado como uma modalidade de execução do contrato. Portanto, o trabalhador se beneficia dos mesmos direitos e garantias
de todos os restantes trabalhadores da empresa, e o seu acordo a essa modalidade não pode ser presumido. No mais, é característico do teletrabalho que são utilizadas tecnologias de informação e que trata-se da execução de atividades que também poderiam ser realizadas nas instalações do empregador. Como já o antecipamos, o teletrabalho foi inicialmente concebido e instituído de forma voluntária, mediante o acordo do assalariado. No entanto, observamos hoje dois regimes. Por um lado, o teletrabalho num contexto de normalidade da vida econômica e social. Por outro lado, o teletrabalho em circunstâncias excepcionais, tal a ameaça de epidemia ou por força maior. Os dois se distinguiram porque o teletrabalho em circunstâncias excepcionais pode ser imposto pelo empregador por conta da obrigação de proteger a segurança e saúde dos empregados. Em primeiro lugar, apresentaremos o teletrabalho excepcional, pois que este foi praticado durante a pandemia. Após essa apresentação, veremos se há possibilidade de tirar algumas conclusões a partir das experiências do teletrabalho pandêmico para o teletrabalho normal. O teletrabalho excepcional é considerado como uma adaptação do posto de trabalho. Curiosamente, em 2012, já foi introduzida uma disposição no direito francês sobre o teletrabalho em circunstâncias excepcionais, como uma pandemia. Para melhor perceber a diferença da implementação dessa forma de teletrabalho, convém lembrar, nesse contexto, que, no direito do trabalho francês, distinguimos a modificação do contrato de trabalho da adaptação das condições de trabalho. O primeiro é submetido ao acordo do assalariado, ao contrário do segundo, que não necessita do seu acordo. Dito de outra maneira, o teletrabalho excepcional pode ser implementado pelo empregador sem que este tenha que pedir o acordo preliminar do assalariado. É nesse sentido que interpretamos o Acordo Nacional Interprofissional novo, agora de 2020, adotado pelos parceiros sociais em resposta à pandemia e ao aumento do teletrabalho, que determina expressamente o teletrabalho pode ser decidido unilateralmente pelo empregador. E, nomeadamente, importante que o empregado seja informado com antecedência sobre a implementação do teletrabalho. Essa informação pode ocorrer por qualquer meio. Quanto ao regime do teletrabalho, podemos dizer que é parecido ao seu regime geral. O que os distingue é, principalmente, a sua implementação. O que nos traz, finalmente, o segundo regime do teletrabalho, que é, finalmente, uma outra forma de teletrabalho dita habitual, cujas condições são regulamentadas separadamente. Difere, nomeadamente, a sua instituição. Ao contrário do primeiro regime exposto, o teletrabalho em tempos normais, instituído por meio de convenção coletiva, ou, na sua falta, por meio de carta, redigida unilateralmente pelo empregador, após consulta do Comitê Social e Econômico. Na falta de convenção coletiva ou de carta, a implementação do teletrabalho é possível por mútuo acordo entre o assalariado e o empregador. O teletrabalho pode ser instituído no momento da contratação ou durante a execução do contrato. Enquanto esse teletrabalho comanda sempre o acordo do assalariado, esse último pode ser impedido de se beneficiar do teletrabalho se o empregador não lhe permitir essa modalidade de execução do trabalho. Imaginamos aqui as empresas dentro das quais o teletrabalho só seria proposto a alguns empregados. Em reação à implementação massiva do teletrabalho durante a pandemia,
a identificação das atividades da empresa que podem ser objeto de teletrabalho se tornou a ser uma questão essencial. A fim de não permitir que a possibilidade de teletrabalho resulte apenas da vontade do empregador, a doutrina sugeriu que a identificação destas atividades deve depender do diálogo social ou que o Comitê Social e Econômico seja consultado. E justamente sobre esse tema que intervém o novo Acordo Nacional Interprofissional, já mencionado, de 24 de novembro de 2020. Numa visão de incentivo ao teletrabalho, o acordo lembra ainda que pertence ao empregador a justificativa de recusa se o trabalhador solicitante ocupar cargo identificado como sendo suscetível de ser efetuado por meio de teletrabalho, ou quando este estiver incapacitado ou cuidando de parente. Para os demais casos, o empregador é simplesmente convidado pelo Acordo Nacional Interprofissional a especificar os motivos de sua recusa. De uma maneira geral, podemos dizer que o Acordo Nacional Interprofissional, que promove o recurso ao teletrabalho, mesmo em tempos normais, solidifica a distinção entre teletrabalho em tempos normais e em circunstâncias excepcionais, pelo que tange às modalidades de implementação. No primeiro caso, a implementação do teletrabalho sempre comanda o acordo das partes contratantes. Além disso, o Acordo Nacional Interprofissional contribui com a renovação da definição do teletrabalho. Desde então, eu vou ler uma parte dessa definição. O teletrabalho pode ser realizado no local de residência do assalariado ou, em terceiro lugar, como espaço de coworking, diferente das instalações da empresa, de forma regular, pontual ou em circunstâncias excepcionais ou de força maior. Em qualquer caso, a implementação do teletrabalho deve ser compatível com os objetivos de desempenho econômico e social da empresa. Antes de tudo, percebemos aqui uma interpretação do teletrabalho normal como resposta às necessidades econômicas e sociais das empresas. Para concluir, podemos dizer que a crise devido à Covid-19 não apenas favoreceu a elaboração de um acordo nacional interprofissional na sequência do acordo quadro europeu, pelo efeito generalizador que ela teve sobre a prática do teletrabalho, a nova realidade também provocou a adoção de vários acordos coletivos a nível de empresas sobre esse tema. Aquelas últimas estão hoje, mais que antes, preparadas à implementação do teletrabalho dos seus empregados. Estou à disposição se quiserem esclarecer alguns pontos e desejo que haja mais iniciativas como essa no futuro. Agradeço novamente. Muito obrigado, Marcel. É muito legal te ouvir, cara. Impressionante, assim. A tua fluidez para palestrar no idioma que não é o teu nativo e com ideias tão complexas, né? Com tanta profundidade científica. Então, isso é uma inspiração, né? Para que nós também, pretendemos expandir os nossos horizontes do ponto de vista acadêmico, participar de eventos em outros espaços para contribuir, dividir as ideias, né, aqui do Brasil, tem tanta gente boa, é fundamental que tenhamos você como um exemplo positivo, né, e a obra só tem a ganhar demais com isso. O teu artigo é muito legal, muito primoroso, toda essa preocupação que você externa, de construir um caminho, um mecanismo, uma forma de viabilizar a ferramenta do teletrabalho sem que isso signifique um esgoelamento, uma exploração e uma violação dos direitos fundamentais do trabalhador. Mais uma vez aqui eu vou mostrar a capa do nosso livro,
Chamo a atenção aqui para o link que está passando no rodapé da nossa tela, para quem quiser adquirir, por favor, Editora Lacier, desconto hoje ainda, e dessa maneira também eu encerro aqui a minha participação, renovo o meu total agradecimento a todo mundo que de alguma maneira contribuiu para a nossa obra, para o nosso livro, Liliane, Priscila, tenho que destacar o trabalho de vocês aí nos bastidores, na construção da capa, sem isso não era possível chegarmos até aqui. A quem participou, a quem nos assiste, depois isso tudo ficará nos canais aí para, eventualmente, outras consultas, divulgação, publicação, que é a disseminação das ideias, é um dos pilares que nos move. Presidente Luiz Otávio, mais uma vez, obrigado pela confiança, pelo espaço, pela oportunidade de dividir a organização dessa obra contigo. Para mim, tem um espaço especial no meu coração e vou carregar isso de uma maneira muito fraterna. Você é um cara que merece todo o nosso respeito, o nosso afeto e nossa gratidão. Passo para ti, então, a palavra para o encerramento aqui do nosso evento, e eventuais perguntas ou outros comentários no chat, a gente pede desculpas pelo adiantar da hora, mas depois nós encaminharemos para os palestrantes e eles, sem dúvida, responderão a vocês. Obrigado, Luiz Otávio. Perfeitamente, querido professor Fabiano, você sabe que nós trocamos aqui mensagens durante o evento, que a gente nossa emoção de estar participando com brilhantes professores, professora Bárbara, professor Duarte, professor Marcel, que riqueza de explanações, como foi importante agora essa manhã, Sobrate e Pojur, o lançamento de 22 anos da Sobrate, que vocês presentes, abrilhantando esse momento. Fica aqui, e não poderia ser diferente, obrigado a toda a diretoria da Sobrate, a diretoria do Ipojur, e a todos os colaboradores, coautores desta rica obra. Faço aqui, mais uma vez, na pessoa da professora Bárbara, do professor Duarte, do professor Marcel. Vocês, acho que criaram um problema, porque vocês vão ser muitos requisitados aqui no Brasil. Se isso é um problema, aí jogamos um problema para vocês. E aqui, vendo aqui o Volney, o professor Álvaro Melo, os dois pilares da Sobrate, com você, Fabiano, a gente fecha com chave de ouro esse nosso evento. Estamos emocionados, sim, e a palavra, como eu comecei o nosso encontro, é gratidão. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro.